Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneça com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças ao nome do Senhor, vencemos mais um final de semana, mais um dia, mais uma semana que se inicia, que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade para continuar lutando, para continuar prosseguindo, perseverando e creio que também vencendo em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, meus irmãos, vai falar de um tema, de algo que muitos podem até discordar, muitos podem até se espantarem, muitos podem até achar estranho, mas é na palavra de Deus, né? Tem muitas coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, muitas passagens bíblicas que muitas pessoas não entendem, elas acabam distorcendo ou negligenciando ou deixando de pregar porque elas não têm certo entendimento de algumas passagens da palavra do Senhor. E a palavra que eu quero trazer aqui hoje, o tema é o seguinte: orações que Deus não ouve, Ele ouve, até ouve, mas não atende, e também pessoas ou pecados pelos quais o próprio Deus pede que nós não devemos orar. Então eu vou iniciar lendo aqui na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo, eu vou ler a partir do 16, vou ler o 16 e o 17. E aqui nós vamos entender que o próprio Deus, existem situações que Ele vai dizer, olha, não ore por essa pessoa, não ore por esse tipo de pecado. E vai ter situações que o próprio Deus ele vai dizer, eu não vou ouvir oração direcionada a essa pessoa ou a essas pessoas. E o texto aqui, nós vamos ler aqui, vamos entender. E também eu vou explicar algo com relação a pessoas que vivem lutando contra o vento, como dizem, dando murro em ponta de faca, achando que eles estão fazendo muito, quando muitas vezes não estão fazendo nada. E a palavra do Senhor aqui, 1 João, vai dizer assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então aqui vai ter opiniões diferentes, uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra. Muitas pessoas vão dizer que é a blasfema contra o Espírito Santo, e eu creio que é sim, mas eu creio que mais provavelmente é a apostasia, é a pessoa que nega a Deus verdadeiramente, ou seja, é aquela pessoa que conhece, ou pelo menos conheceu a palavra de Deus, ouviu, entendeu, serviu ao Senhor, mas hoje ela diz, eu não quero mais. Eu não quero mais saber de nada que é de Deus, nada do que diz igreja, nem Bíblia, eu não quero mais. Então essa é uma pessoa que se rebelou verdadeiramente contra Deus. E de certa forma acaba sendo uma blasfema contra o Espírito Santo. Então eu creio que esse é o pecado que leva à morte. Porque a apostasia é o único nome, a apostasia. Mas uma pessoa apóstata, ela comete muitos pecados. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus, mas simplesmente ela não quer servir. Muitos até dizem que não acreditam mais, já acreditou, mas não acreditam mais. E com isso começa a prostituir, fazer coisas erradas, entrar em vícios, mentir. Ou seja, por isso é que diz, há pecados que levam à morte. Pecados que não. E qual é o pecado que não leva à morte? É aquele que a pessoa ainda se arrepende. A pessoa comete, se arrepende, pede perdão. Então a palavra do Senhor diz, por esses ore. Mas por aqueles que estão em pecados que levam à morte, eu não digo que ore. Porque são pessoas que não querem mais ouvir a palavra de Deus. E aqui ainda diz assim no versículo 17, toda iniquidade é pecado, ou seja, toda maldade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Muitos entendem no sentido literal, que é a morte física, né? Mas muitos já entendem no sentido espiritual, que está falando da morte física.
que a pessoa tem pecado, que a pessoa não vai morrer espiritualmente, eu quis dizer, é a morte física, a carne, e outros creem que é a morte espiritual. Então vai ter muitas interpretações, mas eu entendo que pode ser nos dois sentidos. Às vezes a pessoa apostar toda a fé e começa a praticar coisas erradas, e ela pode acabar vindo ao óbito fisicamente e espiritualmente. E já tem outras que não, ela pode continuar vivendo, cometendo certo pecado, mas espiritualmente ela já está morta. Por quê? Porque não tem o perdão de Deus, porque aquela pessoa é uma apóstata, ela não vai se arrepender. Ela vai continuar vivendo nas práticas pecaminosas. Então eu creio que sim, é nesse sentido que a palavra do Senhor diz. Por essas pessoas, eu digo que não olhem. E eu quero aproveitar aqui e dizer o que eu tinha falado no início, que muitas pessoas acham que estão fazendo muito, quando na verdade estão fazendo pouco ou muitas vezes nada. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos pais principalmente, muitas pessoas têm familiares que estão no pecado, que estão na lascívia, no adultério, na mentira. E a única justificativa que elas usam para não ter um esforço a mais, para não precisar se expor, para não precisar confrontar, repreender, eles simplesmente dizem: eu estou orando. Estou orando. E ainda mais, vão mais além, exageram mais. Às vezes o filho é um marginal, às vezes a filha faz coisas erradas, ilícitas. Aí fica: não, meu filho é uma benção. Minha filha é uma mulher de Deus, meu filho é um homem de Deus. Quando na verdade eles são verdadeiros apóstatas. E a única justificativa que essa pessoa usa é: estou orando. Estou orando. Irmão, você tem feito o que pela vida do seu filho? Não, eu estou orando. Mas muitos pais não têm coragem mais de repreender. Não têm coragem mais de disciplinar, de ensinar, de exortar. Não, estou orando. Não ensinam a andar nos caminhos do Senhor. Sendo que na palavra do Senhor diz: para pecado que leva à morte, não ore mais. Digo que não ore. Não peço que ore. Mas muitas pessoas, como eu falei, para não ter aquela preocupação, aquele trabalho de estar repreendendo, disciplinando, dizendo: meu filho, você está no pecado, ele só fica: não, eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha, e ele vai se converter. Mas se a pessoa não quiser, irmãos, não vai adiantar. Quantas mães que oraram pelos seus filhos e eles morreram de uma forma trágica, triste, na criminalidade. Então a gente ora como cristão, nosso dever. Mas se a pessoa não quiser, aquele pecado vai levar à morte. E se nós não tivermos uma atitude mais profunda, de não somente orar, mas de ir lá, conversar, orientar, repreender, infelizmente vai descer a sepultura. Então nós até podemos orar, mesmo o Senhor Deus dizendo: olha, o pecado que gera morte não ora. Nós podemos orar, mas nós podemos ir mais além, que é repreender, que é conversar, que é disciplinar. É tão triste nós vermos pais, mães, que não governam mais seus filhos, filhos de 10, 11, 12 anos, 14, menores de idade, não trabalham, muitos não querem mais para a escola, e os pais não dominam. Aí fica: meu filho tem vício disso, tem vício daquilo, come muito doce, se veste mal, roupas indecentes. A pergunta que eu faço é: quem financia tudo isso? Quem compra, quem banca tudo isso? Sendo que o filho não trabalha, sendo que o filho não tem uma renda porque é de menor, aquele negócio todo. Quem financia? Então a gente vê muitos pais murmurando por algo que é culpa deles. E a justificativa é: estou orando. E o filho lá na marginalidade, na mentira, no engano, na prostituição, na lascívia: não, estou orando pelo meu filho. E Deus diz: por isso eu digo que não ore mais. Porque cometem pecado que leva à morte. São pecados que são para a morte. Há pecado para a morte. E por isso digo que não ore. Então, queridos irmãos, nós precisamos conhecer muito mais da palavra de Deus. Porque nós conhecemos muito pouco. Nós apenas lemos versículos isolados e ali entendemos da forma que o nosso coração deseja. Não nos aprofundamos mais e pronto. E aí a gente vê
Muitos escândalos nas igrejas, filhos de pais crentes que deveriam estar dando exemplo na escola, no trabalho, mas não estão dando. Por quê? Porque tem pais que só estão orando, mas não está ensinando, não está disciplinando, não está repreendendo, não está tirando da vida do filho aquilo que faz o filho pecar. E por isso os filhos não são exemplo. Aí eles estão ali achando que a oração, só a oração em si vai resolver. Sem eles tomar uma atitude, sem os filhos querer se arrepender. Então nós como pais, queridos irmãos, precisamos tomar uma atitude mais severa, mais profunda, mais firme. Não é ficar só no secreto, no quartinho, não tô orando, tô orando. O filho nem sabe que você está orando. Muitos filhos não veem um bom caráter do pai, da mãe, não veem uma boa postura, não veem um bom testemunho. E os pais só aquele negócio que está orando, mas nem eles mesmos conseguem mostrar algo de bom para os filhos. Então nós precisamos, queridos irmãos, rever o que é ser cristão de verdade e fazer a vontade de Deus, porque não adianta a pessoa viver, eu tô orando, se não tomar uma atitude, se não ser um pouco mais rígido, um pouco mais firme nas atitudes. E serve não somente para filhos, mas às vezes a gente tem um tio, um pai, uma mãe, um amigo que está no pecado. E nós ficamos ali só tô orando, mas nunca vai lá levar uma palavra, conversar olho no olho, pessoalmente, o contato físico. Não vai mais. Então eu creio que nós devemos orar, mas nós devemos ir mais profundo, ir lá, visitar, aconselhar, repreender, disciplinar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem mais 3 versículos aqui que eu quero estar lendo, que está aqui em Jeremias, que são 3 versículos que o próprio Deus pediu para Jeremias: não ore mais por esse povo. Não ore mais porque eu não vou ouvir. Eu sei que com essa mensagem aqui vai aparecer muitos especialistas dizendo que o contexto não é esse, que não é assim, aquele negócio todo, porque normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas que têm filho no pecado, têm uma esposa no pecado, um marido no pecado, então eles não querem aceitar essa palavra. Mas o primeiro versículo é aqui, Jeremias, capítulo 7, verso 16, diz assim: Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então aqui é o próprio Deus falando: não ore por esse povo, não me importune, porque eu não te ouvirei. Por que, irmãos, Deus disse isso? Porque o povo estava com o coração endurecido, cometendo idolatria, cometendo sacrifícios a deuses pagãos, muitas coisas erradas, não ouviam a palavra de Deus, não ouviam a repreensão de Deus. Então Deus disse: olha, não ore mais por esse povo. Então, como eu falei, muitos podem dizer: irmão, mas isso é um versículo isolado. Então a gente vai ler mais um. Jeremias capítulo 11, verso 14, diz assim: Tu, pois, não ores por esse povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvireis no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então, repito, muitos pais têm filhos na maldade, que não querem aceitar a palavra de Deus, que não querem ter nada com Deus. Mas os pais ficam ali: não, eu estou orando, meu filho vai se converter. Mas não tomam uma atitude como eu falei, mais firme. Uma atitude mais presencial, de chegar, de conversar. Mostrar um bom testemunho, um bom caráter para os filhos. Não tem. E aí os filhos continuam vivendo na maldade, na apostasia, no pecado, na mentira, em tudo que for de ruim. Mas os pais acham que não, eles estão orando, já está. E muitas vezes o próprio Deus não está mais ouvindo, porque os filhos se tornaram verdadeiros apóstatas. E a culpa disso é dos pais, porque criaram o filho de uma forma que eles não eram presentes na vida do filho. Eles achavam que simplesmente levar os filhos para a igreja, sentar aí no banco, era suficiente, mas não era.
Muitas vezes você quer conversar, orientar, ler a Bíblia em casa, orar junto, disciplinar, orar antes de tomar café, orar antes de almoçar, de jantar, orar antes de sair, orar ao chegar, agradecendo a Deus, e ir disciplinando ali, para os filhos de pequenininho ver aquele costume que é assim que funciona, é assim que tem que ser. Agora muitos pais, olha lá, a hora do café, do almoço, da janta, cada um pro seu lado, não ensina o filho a orar, não ensina o filho a pedir proteção ao sair, não ensina o filho a agradecer ao chegar, e o filho vão de qualquer jeito. Aí eles veem o filho na igreja, não, meu filho é uma bênção, não perde um culto. E sendo que o filho está sendo uma porta, tá ali, um pecador. E o último versículo está aqui em Jeremias 14. O verso é o 11 e o 12 diz assim: Disse-me mais o Senhor, não rogues por esse povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecer holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então tudo bem, muitos vai dizer é Antigo Testamento, mas a palavra do Senhor fala que Deus não muda. Deus não se arrepende. Então, se o homem se arrepender, sim, Deus perdoa. Deus perdoa sim. Mas se o homem não se arrepender, Deus executa a sua justiça. Deus executa a sua punição. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje foi essa. Que Deus venha dar sabedoria e entendimento a todos nós. E que se nós já estamos há anos, anos e anos orando por uma pessoa e não está tendo mudança, então vamos ver se nós não estamos precisando tomar uma atitude mais firme com nossos filhos, com um amigo, um vizinho, um parente. E continua orando, pode continuar. Lembrando que o próprio Deus pode não estar ouvindo mais. Pode continuar orando, mas tome uma atitude. Senão a sua oração vai estar sendo só palavras lançadas ao vento. Porque você está orando, mas você não está conversando. O seu filho, a sua filha, o seu parente não vai querer se converter porque você não está conversando, não está dando um bom testemunho. É só aquele discurso, estou orando, estou orando. Então que nós venhamos, queridos irmãos, rever bem e fazer a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma ótima semana, que todos venham ter força para continuar lutando, trabalhando, perseverando e fazendo a vontade de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe nossa família, abençoe nossos filhos e livra-nos de todo mal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.